Por que será que cada usuário do Mangekyo Sharingan desperta um poder diferente? Quais foram as diferenças ou motivos do porquê o Obito ter conseguido o Kamui, enquanto Itachi recebeu a Amaterasu de Tsukuyomi? Bem, eu, Densetsu, consegui criar uma teoria do porquê disso acontecer. E até o final deste vídeo, você vai entender por que cada Uchiha recebeu um poder específico e como a sua dor molda a sua habilidade. Ou pelo menos, é o que eu acho mais provável. Antes de entender o Mangekyo Sharingan e suas habilidades exclusivas, precisamos falar um pouco sobre a essência do Sharingan. O Sharingan é o dojutsu que define o clã Uchiha. Como ele não vem ativo desde o nascimento, a pessoa deve despertar através de uma condição. E para isso, um Uchiha precisa passar por um momento de emoção extrema, seja medo, raiva ou tristeza profunda. Aí entra o conceito da maldição do ódio. Quanto mais intensa a dor, maior o poder que desperta no usuário. É por isso que o Sharingan e o sofrimento dos Uchihas andam sempre lado a lado, e é o principal causador de todos os problemas que estão relacionados aos Uchihas. Como o próprio Tsuburama diz, os Uchihas eram aqueles que valorizavam o amor e o companheirismo acima de tudo, tanto que achavam necessário selar isso deles mesmos. Quando um Uchiha vem a conhecer esses fortes sentimentos, é como se as emoções que eles estivessem bloqueando aflorassem. A angústia e desespero que vem depois da perda faz com que o cérebro deles libere um tipo especial de chakra que afeta o nervo óptico e produz uma mudança em seus olhos. Daí o Sharingan desperta, que traduzido ficaria mais ou menos como o olho que reflete os sentimentos. Mas o despertar do Sharingan acontece por etapas. Primeiro o Tomoe, essa é a fase inicial. A visão melhora drasticamente, permitindo que o usuário perceba o fluxo do chakra e diferencie sua coloração. Além disso, ele pode enxergar detalhes sutis, como movimentos labiais, e perceber irregularidade no chakra de alguém sob Genjutsu. Segundo Tomoe, aqui os reflexos do usuário são ampliados, permitindo reagir a ataques antes mesmo de serem completamente executados. O campo de visão também se expande, facilitando o rastreamento de alvos em movimento e tornando a leitura de padrões ainda mais precisa. Terceiro Tomoe, isso é o auge do Sharingan normal. O usuário ganha uma percepção quase preditiva, enxergando os movimentos do inimigo antes mesmo deles acontecerem. Além disso, a capacidade de copiar técnicas atinge seu nível máximo, e o usuário pode lançar Genjutsu com um simples contato visual, desestabilizando completamente o adversário. Mas para que os Uchihas que passam para o próximo estágio, existe o Mangekyo, um estágio que troca a sanidade da pessoa pela força. Para despertá-lo, um Uchiha precisa passar por uma perda emocional devastadora, algo que destrói completamente sua visão do mundo, como no caso matar ou ver a morte da pessoa mais próxima de você e a que você considera mais preciosa. É nesse momento que os olhos mudam, revelando um novo padrão e um novo poder exclusivo. E como o preço altera um poder assim, o usuário começa a desenvolver uma cegueira progressiva. Quanto mais o Uchiha usa o Mangekyo, mais sua visão se deteriora até que ele fique completamente cego. A única solução para isso é o Mangekyo Eterno. Quando o Uchiha transplanta os olhos de outro compatível com os dele mesmo, ele ganha um novo padrão e uma visão restaurada que pode usar tantas vezes quanto quiser e não fica mais cego. Com essa explicação rápida do Sharingan e do Mangekyo, chegamos finalmente na teoria que eu criei. Se o Mangekyo Sharingan nasce do trauma, por que cada Uchiha desperta uma habilidade diferente? Já vi pessoas tentando encontrar um padrão ou alguma lógica que explicasse por que o Obito despertou o Kamui, enquanto Itachi recebeu a Amaterasu Tsukuyomi, o Sasuke recebeu a Amaterasu, a habilidade de controlá-lo, e por aí vai. E à primeira vista parece que não há regras. A minha teoria é aqui: cada Uchiha desperta habilidades baseadas no que mais deseja ou teme no momento de despertar do Mangekyo. Isso explicaria por que irmãos como Itachi e Sasuke compartilham a Amaterasu, porque ambos carregavam sentimentos intensos ligados ao fogo da destruição e da vingança. E para provar essa teoria, vamos analisar os principais usuários do Mangekyo Sharingan, começando com Shizui Uchiha. Shizui era diferente da maioria dos Uchihas, sendo uma exceção do clã. Enquanto muitos do clã estavam ou iriam ser consumidos pelo ódio e pela sede de vingança, ele queria mudar o destino dos Uchihas sem recorrer à violência, algo que nenhum Uchiha normal pensaria em fazer. E a habilidade que ele despertou foi o Kotouma Tsukami, sendo quase com Genjutsu supremo, capaz de escrever a mente e o ego da vítima sem que ela perceba. Diferente do Tsukuyomi de Itachi, que subjuga a pessoa que é pega pelo Genjutsu, o Kotouma Tsukami implanta ordens na mente da pessoa, fazendo com que ela acredite que aquilo foi sua própria escolha. E seu dom era tão perigoso que atraiu a atenção dos líderes mais influentes da Vila da Folha. Danzou, sendo um paranoico com o poder dos Uchihas, roubou o olho direito de Shizui, implantando-o em si mesmo para garantir acesso a essa habilidade. Shizui, percebendo o perigo que o seu olho representa nas mãos do Danzou, confiou seu outro olho a Itachi, que o selou dentro de um corvo e programou um comando que deveria ser usado no Sasuke, que é de proteger Konoha. O legal foi que a técnica foi usada no próprio Itachi quando ele foi revivido na Quarta Guerra Ninja, libertando-o do controle de Kabuto. Se isso estiver certo, significa que o Mangekyo Sharingan de Shizui não lhe deu um poder aleatório. Ele concedeu exatamente o que ele mais desejava no momento do despertar: a capacidade de influenciar sem precisar levantar uma lâmina e alcançar a paz. E de certa forma ele estava certo. Quando seu Kotouma Tsukami libertou Itachi do controle de Kabuto, ele garantiu que a Quarta Guerra Ninja tomasse um rumo diferente. E talvez Shizui quisesse mais do que apenas mudar os outros. E já veio a hipótese que ele desejava ter mudado sua própria mente e forma de pensar, porque foi o ressentimento que o levou a hesitar e permitir que seu amigo morresse quando ele poderia tê-lo salvado. Se isso for verdade, o despertar do seu Mangekyo Sharingan
Sharingan não só refletiu sua ideologia, mas também sua culpa. E como o Shisui não foi o único que despertou o Mangekyo, quando olhamos para outros Uchihas, o padrão começa a se repetir. Itachi Uchiha sempre enxergou o mundo de uma forma diferente. Ele era parecido com o Shisui, não apenas por ter nascido com uma mentalidade diferente dos Uchihas, mas também por ter sido amigo de Shisui, que mostrou sua visão de mundo para Itachi. Desde jovem ele questionava tudo, desde a natureza da guerra, a fragilidade da paz e as falhas do sistema Shinobi. E quando despertou o seu Mangekyo Sharingan, recebeu exatamente os poderes que refletiam sua visão, o Tsukuyomi. Enquanto genjutsus normais aprisionam a vítima em ilusões mais simples, o Tsukuyomi concede a Itachi controle absoluto sobre o tempo e a percepção dentro da ilusão. Ele pode transformar segundos em dias inteiros de tortura mental, destruir a sanidade de seus olhos e mudar qualquer cenário em sua mente. É o reflexo de uma construção frágil, onde ele poderia definir as regras, mas não foi só isso que ele recebeu. Já o Amaterasu é um fogo eterno, chamas negras que queimam até que tudo vire cinzas, mas seu simbolismo vai além da destruição. Ele reflete o desejo de Itachi de erradicar a mentalidade destrutiva de seu próprio clã. Desde cedo, ele rejeitou o orgulho cego e a obsessão por vingança dos Uchihas. Ele queria acabar com esse ciclo e extinguir essa ideologia da mesma forma que as chamas do Amaterasu consomem tudo que tocam. E se olharmos para o contexto do despertar do Mangekyo de Itachi, o simbolismo fica ainda mais claro. Ele via a vingança como um ciclo sem fim, uma maldição que consumia seu clã. Se minha teoria estiver certa, o Mangekyo Sharingan de Itachi ele considerou exatamente o que ele mais prezava no momento do despertar, o poder de manipular a percepção e destruir aquilo que ameaçava sua visão de paz. E assim esse padrão continuou com outros Uchihas. Se o Mangekyo Sharingan reflete os desejos e emoções mais profundas do usuário, então o de Sasuke Uchiha é um reflexo perfeito de seu ódio e vontade de vingança. Ao despertar seu Mangekyo, Sasuke estava consumido por um único objetivo: vingar Itachi e destruir tudo que perpetuou sua dor. E qual foi o poder que recebeu? O Amaterasu. Mas, ao contrário de Itachi, que usava Amaterasu de forma mais cuidadosa, Sasuke abusava do Amaterasu sem pensar duas vezes. Ele, diferente de seu irmão, é uma pessoa bem mais instável, então ele queria queimar tudo. A Vila da Folha, os conselheiros de Konoha, qualquer um que fosse responsável pelo sacrifício de seu irmão. Mas, diferente do Itachi, que recebeu o Amaterasu, Sasuke também despertou o Kagutsushi, a capacidade de manipular livremente as chamas negras. Ele conseguia controlar o que destruía. No começo não vimos muito dessa habilidade de seu outro olho, mas à medida que a história passa e Sasuke fica um pouco mais mentalmente estável, com objetivos mais focados, mesmo que ainda queira destruir Konoha, ele vai aprendendo a controlar seus sentimentos. E, de todos os Uchihas que já foram mostrados, Sasuke é o segundo deles que passa por uma verdadeira transformação. Ele não morre como prisioneiro do próprio ódio. Ele pensa e isso é refletido diretamente em seu olho. O caso de Sasuke é único porque ele é um dos poucos Uchihas que renasce. Seu Mangekyo Sharingan, inicialmente impulsionado pela fúria e pelo desejo de destruição, passa por uma transformação drástica quando ele desperta o Rinnegan. Isso reflete perfeitamente sua jornada, de alguém movido pela vingança cega para alguém que busca um propósito maior. Sasuke ainda mantém um Kagutsuji, mas sua relação com o poder muda. Ele não usa com a mesma intensidade destrutiva de antes. Seu fogo negro não é mais apenas uma arma de aniquilação, mas uma ferramenta moldada por uma nova visão de mundo. E esse ciclo de transformação nos leva ao próximo caso. Se existe um Mangekyo Sharingan que reflete perfeitamente a tragédia de seu usuário, esse é o de Obito Uchiha. Desde criança, Obito sempre teve um problema. Ele estava sempre atrasado. No time Minato, isso era motivo de piada, mas acabou se tornando o símbolo de sua maior tragédia. Ele chegou tarde demais para impedir a morte de Rin, tarde demais para perceber as mentiras de Madara e tarde demais para evitar se tornar aquilo que odiava. E assim seu Mangekyo lhe concedeu Kamui, uma habilidade que permite se teletransportar instantaneamente, atravessar obstáculos e evitar qualquer golpe. Com esse poder, ele nunca mais ficaria preso, nunca mais seria incapaz de salvar alguém. Mas o detalhe cruel é que ele só despertou essa habilidade depois que perdeu o Rin para sempre. O próprio despertar do Kamui carrega uma ironia brutal. Se ele tivesse essa técnica antes, teria evitado ser esmagado pelas pedras, teria chegado a tempo para salvar Rin, teria mudado completamente sua história. Mas o Mangekyo não dá o que o Uchiha quer, ele dá o que reflete sua dor. E o Kamui não foi apenas uma ferramenta de luta, ele mudou completamente quem o Obito se tornou. Como vilão, ele era intocável. Ele entrava e saía da realidade, como se não pertencesse mais a esse mundo. E, de certa forma, ele realmente não pertencia. Mas, no fim, foi esse mesmo poder que permitiu que ele chegasse na hora certa para salvar Sasuke e, mais tarde, proteger Naruto e Kakashi do ataque fatal de Kaguya. O garoto que sempre estava atrasado finalmente conseguiu chegar a tempo. E isso nos leva a um padrão ainda maior. Se os poderes exclusivos do Mangekyo sempre refletem a dor do Uchiha que o desperta, então habilidades como Susanoo, Izanagi e Izanami seguem algum padrão também. O Susanoo é, sem dúvida, a habilidade mais lembrada do Mangekyo Sharingan. Quando o Uchiha desperta o Mangekyo Sharingan, seu chakra não apenas se intensifica, mas se torna um avatar, uma entidade que reflete seus sentimentos mais profundos. Mas algo que dá curiosidade é a diferença das cores do Susanoo, de cada um dos personagens que tem essa habilidade. O Susanoo pode estar diretamente ligado às emoções do seu usuário. No mangá, o chakra não tem uma única tonalidade, ele varia conforme a pessoa. Então o Susanoo não é apenas uma forma única, mas também um significado emocional único para cada Uchiha. Madara carregava ódio absoluto. Ele viu sua família, seu clã e seus sonhos ruírem diante dele. Seu Susanoo azul escuro representa esse rancor profundo, a escuridão de alguém que não via mais esperança no mundo. Diferente de Madara, Kakashi não era guiado pelo ódio, mas pela tristeza e culpa. Seu azul é mais claro,
claro, carregando o peso mais melancólico. Mas quando recebeu os 2 olhos de Obito, foi tomado por um sentimento de vingança momentâneo contra Zetsu, o que pode ter intensificado a cor de seu Susanoo. A dor de Itachi foi imensurável. Ele despertou Mangekyo após perder Shisui, e sua vida inteira foi marcada pelo peso de carregar Konoha e Sasuke em seus ombros. Seu Susanoo é vermelho intenso, refletindo essa tristeza avassaladora e o sacrifício constante. Sasuke viveu entre 2 extremos, ódio e dor. Quando descobriu a verdade sobre Itachi, sentiu um sofrimento profundo, mas também cultivou um ódio incontrolável contra Konoha. Essa dualidade se manifesta no tom rosto do seu Susanoo, uma fusão entre rancor e melancolia. E assim como Sasuke, Indra também foi consumido pela dor e pelo ressentimento. Mesmo sendo um prodígio, ele cresceu à sombra da insatisfação de seu pai, sempre tentando provar seu valor. Seu Susanoo, de tom roxo, reflete esse conflito, a mistura entre tristeza e a obsessão por poder. Mas seu Susanoo é a manifestação da alma de Uchiha, algumas habilidades do Mangekyo vão ainda mais longe. O Sharingan sempre simbolizou a capacidade do Uchiha de enxergar além do comum, mas o Izanagi e o Izanami elevam isso a outro nível. O Izanagi permite reescrever a realidade, evitar a morte, mudar eventos, alterar o próprio destino. Um poder que poderia ser considerado divino nesse universo, mas com seu preço sendo a perda permanente da visão no olho usado. Já o Izanami faz o oposto. Em vez de negar a realidade, ele força a vítima a aceitá-la, prendendo-a em um ciclo infinito até que reconheça seus erros, reconheça os resultados reais de suas ações e assim aceitar. Se o Izanagi representa a arrogância suprema, o Izanami é a resposta para essa arrogância. Mas isso faz sentido ou é só conveniência de roteiro? O Izanagi sempre pareceu um botão de reset para Uchihas em perigo, como Madara, que usou para enganar a morte, e Danzo, que mesmo sendo Uchiha, tentou abusar dele. Já o Izanami, apesar de ter um significado profundo, parece ter sido criado como uma ferramenta que contribui descaradamente ao roteiro e à trama toda, sendo que ele apareceu do nada no anime, sem nem mesmo antes ser citado ou usado ou qualquer coisa. No fim, os dois são lados opostos da mesma moeda. Um permite que o Uchiha fuja do destino, o outro o obriga a encará-lo. Apesar de ter criado tudo isso, é apenas uma teoria minha e não é nada canônico, ou pelo menos não é nada confirmado. Então, se você tiver outra teoria que acha que faça mais sentido que essa minha, ou só discorde dela mesmo, você pode falar ela nos comentários. No final das contas, o Mangekyo Sharingan parece que foi criado como um espelho da alma. Ele revela as verdades que os próprios Uchihas tentam esconder, trazendo à tona seus maiores medos, desejos e arrependimento que eles tiveram. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixar seu like. Comente abaixo o que achou do vídeo e sua opinião sobre o tema, vou gostar de saber. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.